Olá pessoal, voltando aqui então do nosso curso de Administração Pública, vamos falar um pouquinho agora da burocracia, beleza? Vem comigo. Muito bem pessoal, então a gente parou na nossa aula passada falando aqui, né, do que o DASP queria, né? Instituir, né, aprofundar a reforma administrativa focada em controle de procedimentos, racionalização de métodos, tá? Então, vamos lá. Isso daí é o início, é o marco da administração pública burocrática. É o marco da implantação da burocracia na administração pública brasileira. O que era essa burocracia? Vamos falar aqui, vamos ver algumas características que nós podemos apontar em relação à burocracia. A burocracia busca trazer para a administração pública a impessoalidade e o racionalismo, ok? Impessoalidade, isso aqui é o fim, busca o fim das relações pessoais na administração. Na administração pública. Tá? O racionalismo está ligado ao quê? Processos legais, procedimentos racionais, formalizado, né? Meritocracia, muito importante, ou seja, as pessoas vão ascender cargos públicos, elas vão melhorar o seu cargo público, serem promovidas, ganharem seu salário conforme a sua qualificação, conforme o seu mérito. Padronização de rotinas e procedimentos, porque a gente está falando aqui, né? Controle de meios. Dentro do patrimonialismo, cada um faz do jeito que quer, cada um governa, cada pessoa executa o seu trabalho da forma que achar melhor, tá? E aqui não, aqui a gente busca dar um padrão de atuação para todos, ou seja, não importa se você entrou agora, se você está há muito tempo, ou se você não sabe nada. Se você chegar lá dentro da administração pública, existe uma rotina, existe um procedimento, você vai conseguir atuar dentro da administração pública. Divisão do trabalho racional, ou seja, de forma consciente, de forma profissional, de forma correta, tá? O Estado centralizador, isso aqui é importante, ó. A burocracia, o Estado é centralizador, ou seja, o poder central, tá? Geralmente centrado aonde? Na administração pública federal. Beleza, pessoal? Foco na rotina de controles, na rotina e controle de meios. Lógico, se você tem uma padronização desses procedimentos, desses meios, de como atuar na administração pública, o foco vai ser o que aonde? Na rotina e no controle. Então, é aqui que surgem as primeiras ideias da chamada disfunção burocrática. Porque o controle está tanto no meio que acaba prejudicando, né, a finalidade daquele órgão público, beleza? Muito bem. Chegamos então no governo JK, logo após Getúlio Vargas. O governo JK, ele ficou conhecido como a administração paralela. Por quê? Porque JK, ele pensava o seguinte, olha só, ele pensava assim, poxa, se está ruim, se determinado serviço não está bom, a situação não está legal, o que a gente faz? Vamos criar alguém para fazer isso aí. Vamos criar um órgão público aí, cria um órgão público que vai ficar responsável por isso aí. Ao invés de aperfeiçoar os já existentes, o JK, ele criou órgãos públicos, né, segundo os seus ideais, e tinha uma administração paralela. Você tinha os órgãos criados pelos anteriores, vamos dizer assim, e a excelência que JK pensou. Então você tem dois tipos de administração vigente naquele momento,
que era uma administração extremamente eficiente, né, para a época, órgãos públicos muito bem estruturados, e os órgãos públicos que não eram tão bem estruturados, não tinham tanta eficiência. Por isso que a administração é paralela, como está afirmado aqui, tá? Seu estilo era voltado para evitar ao máximo os conflitos. Portanto, quando tinha um problema, ele criava uma outra estrutura. Tá? Então, o professor Rodrigo Renault falou isso aí. Tá? Então, ele preferia criar outra do que reformar ou extinguir. Então, o JK, ele simplesmente pensou que, cria outra aí, deixa do jeito que está, acabo não mandando ninguém embora, não crio conflitos, ou seja, não vou ter que modificar procedimentos, formalidades previstas já institucionalizadas, já postas em prática, e vou conseguir resolver o problema, tá? E aí nós temos aqui a proliferação da administração indireta. Por que eu coloquei entre aspas aqui a administração indireta? Porque essa administração indireta, ela não é conhecida com esse nome ainda. A gente sabe hoje que é a administração indireta, que nós vamos ver já quando que ela surgiu. Mas até esse momento não existia essa visão de administração direta e indireta, tá? Mas no JK a gente tem essa característica bastante clara. Foi esse presidente que traz a capital para o centro do país, né? Sai do Rio de Janeiro e cria Brasília, tá? E ele busca realmente tentar modernizar a administração pública, dar uma nova cara, tá? Então essa é a característica marcante aí da era JK, do período JK. Beleza? 1964, né, o presidente na época era o João Goulart, pelos militares estarem insatisfeitos com a situação. Vocês percebem que até esse momento, até a década de 60, os militares têm grande influência no poder. Isso é característico pela história do Brasil, né? Os militares, eles têm participação nos principais fatos históricos do país, então eles têm uma força muito grande, porque eles têm uma força militar, o poder das armas, né? Então o governante, ele precisa, para que ele tenha uma boa aceitação, ele precisa do poder armado, né? Ter o controle do poder armado, ter influência econômica e a parte política e social. Então esse tripé tem que estar ligado aos governantes. E os militares sempre foram, até essa época, na década de 60, muito presentes na política brasileira, tá? Em 64, né, eles assumem o governo, né, em 2 de abril de 64, o governo João Goulart é destituído pelo Congresso Nacional, né, o presidente militar Castelo Branco é eleito indiretamente pelo Congresso, e os militares assumem, tá? E isso em 64. Em 67, com o evento no aeroporto Guararapes, em Recife, né, aqui na cidade de Recife, né, surge o AI-5, que é uma medida, um ato institucional que fortalece muito os militares no poder, e com isso é possível com que eles tenham força para instituir medidas importantes para a administração pública. Uma delas é o chamado Decreto-Lei 200 de 1967. Para você que gosta de orçamento público, foi em 64 que os militares promulgaram a Lei 4.320, tá? E em 67 nós temos o Decreto-Lei 200. Por que o Decreto-Lei 200 ele é importante para a gente estudar esse período? Porque ele é o primeiro passo, olha que interessante, ele é o primeiro passo para uma mudança de modelo administrativo vigente. Então a gente saiu do patrimonialismo na década de 30, a gente modifica o sistema de administração, vai para a burocracia, em 67 a gente tem os primeiros sinais de mudança do modelo de administração pública que está se encaminhando para o chamado modelo de administração gerencial, ou simplesmente gerencialismo. Então o Decreto-Lei importante, o Decreto-Lei 200 é importante, porque ele é o primeiro passo, grave essa informação, ele é o primeiro passo para a administração pública gerencial. Mas por quê? Vem para a tela, olha só.
Vamos lá. Planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle. Então, o decreto-lei, ele possui essas características. Então, planejamento, as ações do Estado têm que ser planejadas, tá? Elas têm que ser coordenadas entre os órgãos que estão envolvendo esse planejamento. Descentralização, isso daqui é importante, ó, tá? Que aí surge o conceito de administração indireta, certo? Delegação de competência e controle. Aqui que eu estava falando para você, distinção clara entre administração direta e indireta, tá? Aqui nós temos a divisão, né, em administração direta e autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista. Como se você não estudou ainda direito administrativo, você vai estudar, tá? Então, aqui que surge essa ideia da administração indireta, como a gente conhece hoje, tá? Expansão das estatais. O que é isso daqui? O governo militar, ele percebe o quê? Que a iniciativa privada tem área que ela não quer atuar. Eles não querem ir lá, não. Então, há uma demanda e há uma falha na oferta de determinados serviços pela iniciativa privada. E aí, o que os militares percebem? Vamos criar uma empresa pública para isso. E aí você tem uma expansão de criação de empresas públicas que faz com que a economia brasileira cresça absurdamente nesse período. Por quê? Porque há uma oferta de serviços e há um consumo de determinados serviços altos que a população até então não tinha. Você tem um movimento de alfabetização, você tem um programa pró-álcool, que é para você incentivar a indústria. Olha que loucura, o Estado vai começar a comprar a cana-de-açúcar e produzir carro. Os carros têm que ser vendidos a álcool. Mas eu quero carro a gasolina. Não, você vai comprar um carro a álcool, tá? Mas por que os militares obrigaram as pessoas a fazer isso? Porque eles tinham poder, eles centralizaram o poder. E aí você tem um fortalecimento da indústria nacional. A indústria do álcool, por exemplo. Tá? Você tem o movimento, o Mobral, que é o movimento brasileiro de alfabetização. Você tem a criação das estatais, expansão das usinas, né, hidroelétricas pelo país, construção de estradas. Você tem uma série de fatores que o governo militar viu que a iniciativa privada não queria e acabou prestando seu serviço por conta própria. Isso vai ser cobrado depois, porque isso foi a custo de endividamento e tudo mais. Mas foi um período realmente de crescimento e de expansão dessas empresas estatais. Depois elas vão sendo extintas ou privatizadas com o passar dos anos, porque o modelo vai ter que ser mudado. Mas para a época foi uma ação tomada que trouxe bastante benefício. Controle interno e externo da administração pública. Os atos da administração têm que ser controlados, né? E deve haver órgãos que sejam especializados, criados, somente para verificar as ações praticadas, os atos praticados pelos governantes dentro da administração pública. Então, isso é muito importante, né? E é a primeira vez que surge a ideia de administração gerencial, tá? Nesse Decreto-Lei 200, você tem a ideia do orçamento-programa, né? Ou seja, que o orçamento público ele tem que atender um programa de trabalho definido e estruturado, tá? Beleza? Década de 80, o governo militar começa a sair de cena, pessoal, né? Vem a chamada redemocratização, tá? Onde o governo ele volta a eleger o presidente, os governadores e os prefeitos da capital, que era o que a população não votava. Então,
o cidadão lá na época do governo militar, ele não votava para presidente, não votava para governador e não votava para prefeito de capital. Agora, prefeito do interior, deputado, senador, vereador, continuava o voto. Então, com a redemocratização, esses cargos políticos voltam a ser eleitos pela população, tá? E aí, em 85, 86, 87, 88, há um processo rápido em que em 1988, em 5 de outubro de 88, é publicada a Constituição Federal de 88. Ou seja, o processo de redemocratização, fim do período militar, até a Constituição Federal de 88, foi um período meio conturbado na administração pública, né? Se diz, inclusive, que a década de 80 é a chamada década perdida, mas, na verdade, ela foi uma década onde o Brasil estava passando por uma profunda reforma político-institucional, tá? Então, você tem a Constituição aí Federal de 1988. Ela busca fazer o quê? Trazer a centralização administrativa e descentralização política, com a chamada repartição, olha que legal, repartição de competências, tá? Então, você tem lá os artigos, né, 21 a 24 da Constituição Federal, e você tem lá, compete à União legislar junto com os estados do Distrito Federal, compete à União administrar sobre isso, compete à União, Estado, Distrito Federal. São as competências comuns, exclusivas, né, privativas e concorrentes. Então, há uma descentralização política, mas, em contrapartida, há uma centralização administrativa. Ampliação de órgãos de controle interno. Você tem lá, a partir do artigo 75, né? Acho que é o 75 mesmo, acho. Se não for, pessoal, eu posso estar enganado, tá? Mas acredito que é o 75. Que você tem aqui o quê? Um capítulo chamado fiscalização, olha só que legal. Fiscalização contábil financeira, orçamentária, patrimonial, operacional. Você tem lá uma fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial, tá? Da administração pública, ou seja, os aspectos contábeis, os financeiros, o orçamento, o patrimônio público, né, os bens públicos, os atos de gestão, tudo isso tem que ter focado no controle interno e no controle externo, né? Aplicação do regime jurídico único, estatutários, né? Ou seja, a depender da natureza jurídica de onde esses órgãos estejam, né, você vai ser estatutário seletista. Até então, pessoal, você tinha aqui, dentro de um órgão público, gente sendo estatutária e gente sendo seletista. Tá? Então, você tem essa situação. Instituição de planos de carreira, né? Olha aqui a profissionalização, ó. Ok? Maior participação do legislativo. Por quê? Porque até então o poder legislativo foi bastante restrito, né, dentro da administração pública. Eles perderam espaço e a Constituição Federal trouxe essa participação de novo. E aí, pessoal, o que eu gostaria que você marcasse como muito importante, que é pegadinha de prova, tá? A Constituição Federal é considerada um retrocesso ao modelo burocrático de administração. Por quê, Vinícius? Porque ela fortalece a centralização administrativa, ela volta com as ideias burocráticas. Então, ó, lá no Decreto-Lei 267, você tem um direcionamento para o gerencialismo, né? Aqui não, aqui você volta para a burocracia, você abandona aquelas ideias principais que a gente tem, né, de administração gerencial,
e volta a fortalecer as ideias da burocracia. Tá? Então, guardem bem isso. A Constituição Federal é um retrocesso ao modelo burocrático. Ela pega e ressurge com ideias da burocracia, tá? Que o Decreto-Lei 200 começa a abandonar. Ainda não é forte, vem depois. Beleza, pessoal? Continuando aqui, então. Então, vem então o presidente Collor, Fernando Collor de Mello. Tá? Então, ele busca o quê? Privatização das estatais. Então, ele vai buscar o quê? Aquele monte de estatal que o governo criou na década de 70, o Collor vai falar, não, vamos privatizar tudo. Ele promove a chamada abertura econômica. O que é isso, pessoal? Aqui você tem, novamente, na verdade, aqui você tem o chamado liberalismo econômico, certo? A ideia do quê? Do Estado mínimo. O Estado mínimo. Collor, ele assume a presidência reclamando, por exemplo, dos carros que as pessoas tinham no Brasil. Ele falava que o Brasil não tinha carro, tinha carroça. Então ele abre economia, chama as indústrias multinacionais para virem para o Brasil, produzir aqui, produzir seus carros aqui, tá? Privatiza, extingue cerca de 100 mil cargos públicos na administração durante seu governo. É muita coisa, era o que ele chamava de caça aos marajás, né? Aquelas pessoas que ganhavam muito bem na administração pública e não faziam quase nada. Então, o Collor, ele tinha essa visão do liberalismo econômico e mesmo que sem ter um plano, sem ter um planejamento, como é que eu vou dizer, um planejamento formal, com atividades a serem executadas, ele já introduz as ideias de administração gerencial, a busca pela eficiência do Estado, né? Ele não sabia disso, foi algo pensado, institucionalizado, mas as ideias dele já trazem isso, esse gerencialismo, tá? Vamos voltando aqui para a tela. E aí você chega na reforma gerencial, que inicia em 1995, tá? No então governo Fernando Henrique Cardoso. Depois do Plano Real, que dá uma estabilizada na economia, ele começa a instituir mudanças importantes. Então, olha só uma parte aqui do PDRAI, né? Para você ver, ó. O governo brasileiro não carece de governabilidade, ou seja, de poder para governar, porque ele já é legítimo, né? Então, dada a sua legitimidade democrática e apoio com que conta a sociedade civil, enfrenta problema de governança na medida em que sua capacidade de implementar políticas públicas estava limitada pela rigidez e ineficiência da máquina administrativa. Então, o PDRAI, ele busca o quê? Ele aponta, deixa bem claro que o problema do Brasil não é legitimidade política, não é reconhecer lá o Fernando Henrique Cardoso como presidente da República, não é reconhecer lá os ministros como ministros. O problema do Brasil é conseguir o quê? Implementar sua política pública, levar a educação, levar a saúde, trazer segurança, proporcionar à economia mecanismos para que ela se desenvolva, criação de emprego, geração de renda. É isso o que o governo tem dificuldade. Mas por que o governo tem dificuldade? Porque a Constituição Federal de 88, até então, ela não dá margem para o governo atuar. Ela amarra muitas coisas. Lembra lá no foco nos procedimentos da burocracia? Então, a gente está tão focado em controlar os atos praticados pelos gestores que se a gente precisar de uma flexibilidade para atuar, para conseguir resolver um problema, o Estado não tem como, porque está tudo amarradinho na lei. Então, nesse período aí, década de 90, começa a surgir os conceitos ligados à globalização, né, à eliminação de fronteiras
físicas relacionadas ao comércio, relacionadas à geração à produção de produtos, prestação de serviços, o dinheiro começa a circular sem fronteira, e o Brasil, como está tão amarrado, está tão normatizado, que o Brasil não consegue aproveitar da melhor forma essa onda, né, de globalização. Então, o PDRAE, né, através do Ministério de Reforma Estatal, o MARE, né, de Reforma do Estado, ele busca realmente romper com essa rigidez e fazer com que o Brasil surfe a onda da economia mundial. As economias se abrindo, as multinacionais se expandindo, e o Brasil não pode ficar de fora. Então, o PDRAE, ele busca realmente isso, garantir a eficiência na atuação do Estado. E isso surge, essa ideia surge com uma coisa muito interessante, que é o Estado ele vai atuar, deixa de atuar com serviço sozinho e atua em parcerias. Essa é a palavra importante. Parcerias com outros setores da sociedade, setor privado, setor de interesse estritamente privado. Então, o Estado ele começa a pensar que ele não pode prover tudo sozinho. Ele precisa atuar com essa parceria. A sociedade tem sua parcela na hora dessa prestação de serviço. E o PDRAE busca dar uma formatação para a administração pública, para o Estado, que consiga adaptar esse novo modelo. Tá? Vamos voltar aqui para a tela. Então, o PDRAE, de acordo com Bresser Pereira, que era o ministro, né, da reforma na época do Fernando Henrique, quais eram os objetivos do PDRAE, tá? Primeiro, descentralização de serviços sociais para estados e municípios. Serviços sociais, pessoal, ó, saúde, tá? Educação. Então, os municípios, por serem órgãos institucionais mais próximos das pessoas, deveriam ser responsáveis por isso, tá? Delimitação mais precisa da área de atuação do Estado, distinguindo atividades exclusivas de atividades sociais e científicas, devendo haver transferência de tais atividades, tá? Chamada publicização. Então, através desse objetivo aqui, o PDRAE tinha que se preocupar. Falar assim, não, peraí, o que é do Estado? O que é exclusivo meu? O que eu tenho que fazer? A minha atividade é atividade política, de planejamento estratégico. Ah, beleza. E a saúde, como é que funciona? Ah, não, saúde nós vamos atuar, eu fazendo a minha parte e outros órgãos fazendo a sua parte. E ciência e tecnologia, pesquisa, desenvolvimento, mesma coisa, eu entro lá com uma partezinha, existe um setor da sociedade que também tem interesse nisso, eles também têm que investir. Então é isso que o Estado começa a buscar, tá? Essas atividades sociais, saúde, educação, assistência social, tem entidades privadas que vão atuar em parceria com o Estado, que aí depois a gente vai conhecer que é o terceiro setor, que são as OS, né, as organizações sociais e as OCIPs, as organizações da sociedade civil de interesse público, tá? Então, o Brasil, na administração pública brasileira, começa a focar nisso aí. E os estados e municípios começam a se adaptar a essa nova rotina, porque o Brasil tem uma descentralização política, né? União, Estado, Distrito Federal e município, cada um com a sua competência, um não pode intervir no outro. Mas, como a União começa, a República, a Constituição da República, começa a ser alterada, que a gente vai ter uma profunda alteração na administração pública, né, e na Constituição Federal, os estados e municípios começam a ter que se adaptar também a essa nova realidade, né? Então, os municípios têm que buscar mais esses serviços mais operacionais, mais locais, saúde, educação, segurança, assistência social. Educação, saúde, assistência, segurança fica a cargo do Estado, tá? Então, os municípios começam a se adaptar em relação a isso também, os estados também. Ok? Distinção atividade entre o núcleo estratégico, né, que devem ser efetuadas por políticos e altos funcionários, e as atividades de serviço, que aí surge a ideia da terceirização. Aí os cargos públicos começam a ser extintos, tá? E as atividades de mera execução começam a ser terceirizadas. Por isso que antigamente você tinha lá concurso público para copeiro, concurso público para auxiliar de serviço, auxiliar de limpeza,
concurso público para motorista, e hoje você não tem. Por quê? Porque esses serviços são contratados, são terceirizados. Tá? E aí o Estado começa a se preocupar com o que ele precisa se preocupar, com as atividades que ele precisa executar, e não dá para ser terceirizado, que é o caso do judiciário, que é o caso de atividades ligadas à polícia, ligadas à educação, tá? Embora comece a se discutir até que ponto não pode se terceirizar a educação, né? Contratar professores e tudo, já está tendo essa discussão. A saúde, já existe essa terceirização da saúde, né? Os médicos, chamados médicos cooperativados, que trabalham em hospitais públicos, tá? Então, ou seja, o Brasil, a administração pública, ela começa a se preocupar com o que ela deve se preocupar, com o que ela é boa, tá? Maior autonomia para atividades executivas exclusivas do Estado. Surge a ideia das agências executivas, tá? E depois surge a ideia das agências reguladoras. Ok? E assegurar o accountability, né? A prestação de contas, a responsabilização, a atuação dos gestores públicos, tá? E aí nós temos isso daí, ó, que o núcleo estratégico do Estado, que aí deve ser necessariamente estatal, tá? Você tem atividades exclusivas, tá? Que aí você também são atividades... O núcleo estratégico aqui, pessoal, são aqui, né? As atividades políticas. Ok? Beleza? Atividades exclusivas, por exemplo, segurança pública e defesa nacional. Não tem como você transferir isso para outro. Serviços não exclusivos. Aí aqui, nesse caso, a propriedade ideal é a chamada pública não estatal. Ou seja, você tem aqui a atuação, né, do chamado terceiro setor, tá? E a produção de bens e serviços para os mercados, aqui a propriedade privada é a regra, certo? Isso daqui é o que, pessoal? A economia como um todo. Aí, como está aqui no quadro do professor Renó, né, a propriedade privada é a regra, por quê? Porque a produção de bens e serviços para o mercado pode se dar através das chamadas estatais, tá? Que aí é o chamado Estado empresário, que aí você tem as exploradoras de atividade econômica, né? Que, por isso que ele fala, a privada é a regra. Beleza, pessoal? Galerinha, então é isso que a gente precisa saber, né? Sobre as principais atividades da reforma administrativa que nós tivemos, né? Ao decorrer dos anos, beleza? E na próxima aula a gente vai entender essa nova administração pública. Então, o que aconteceu a partir dos anos 90, que culminou na administração gerencial e o que era essa administração gerencial, tá? O que o governo quis e conseguiu implantar com esse plano diretor de reforma do aparelho do Estado, tá? E como é que se deu essa implantação da administração pública gerencial. Beleza, pessoal? O tempo já estourou aqui, mas não sai daí que já já a gente volta.